É isso aí, pessoal. Boa noite. E hoje vai sangrar, vai sangrar. Hoje o tema é forte, hoje nós vamos falar sobre o dízimo, né? E com certeza vai incomodar muita gente, vai incomodar muito pastor, muito líder religioso, muita igreja, muito sistema religioso. Mas graças a Deus, Deus me deu inteligência, sabedoria, saúde mental, né? E principalmente coragem para ir remar contra a maré e para falar aquilo que tem que ser falado. E eu quero falar isso, não é achismo não, eu quero tudo na palavra. É tudo na palavra, tudo na Bíblia aqui. Eu vou provar, através da Bíblia, através de versículos bíblicos aqui, que hoje a cobrança de dízimo é um absurdo. Então, é o seguinte, se a sua igreja, Nova Aliança, prega a Nova Aliança, prega o Novo Testamento, prega a lei da graça, a lei da graça, a lei de Jesus Cristo, se a sua igreja fala em nome de Jesus Cristo, hoje ela cobrar dízimo é um absurdo, pessoal. É um absurdo teológico. É um absurdo teológico. Eu pergunto para vocês, Jesus cobrou dízimo? Os apóstolos cobraram dízimo? Os apóstolos que foram para vários lugares aí, fazer várias missões, esses sim precisavam de grana aí, né, para sustentar essas missões aí, foram para o mundo inteiro divulgar a palavra de Jesus, né? Mas eles chegaram a cobrar dízimo? Paulo, apóstolo Paulo, onde que Paulo fala no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, onde você vê Paulo falando sobre dízimo? Judas, o traidor, que andava com a bolsa lá, que falava que ele roubava inclusive moedas da bolsa lá, nem Judas, pessoal, nem Judas cobrava dízimo. Então é um absurdo falar em nome de Jesus Cristo, vir com cobrança de dízimo nos dias atuais. Não faz sentido nenhum. Aí você vai me falar assim, mas como é que vai pagar a água da igreja, como é que vai pagar a luz, como é que vai pagar a faxineira, como é que vai pagar as reformas da igreja, o ar-condicionado, que não sei o quê. Pessoal, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Para de misturar as coisas. Igreja é CNPJ, igreja é empresa, igreja tem conta para pagar, igreja é contabilidade, é financeira, é administrativo. Para de misturar isso com teologia, com Jesus, com Bíblia. Uma coisa não justifica a outra. Eu vou explicar sobre isso, eu vou explicar. Inclusive, eu não vim aqui para ficar atacando, não. Para ficar falando botando o dedo na ferida, não. Eu vim aqui para trazer solução. Solução para essas igrejas acordarem e a gente realmente reconstruir esse sistema religioso do jeito que está. Acabar com todas as brechas aí, os gaps aí, todas as falhas aí do sistema religioso atual, para a gente poder corrigir isso. Para a gente poder estar numa igreja feliz, seguindo uma doutrina mais saudável, mais justa e que tem fundamento, tem embasamento teológico. Entendeu? Mas você está falando isso aí porque você está chateado com os pastores estão pegando dinheiro do povo, estão desviando, a ovelha está ficando perdida, você tá chateado com os pastores. Pessoal, não estou chateado com pastor nenhum, não. Aliás, a gente, claro, tem algumas igrejas, algumas denominações religiosas que a gente sabe que realmente o pastor mete a mão no dinheiro mesmo e a ovelha que se dane, ovelha desnutrida lá, doente, e o pastor só ficando rico, comprando carro. A gente sabe que existe. Mas eu não quero falar disso, não. Eu quero falar de base teológica. É palavra, pessoal, é Bíblia. Eu quero provar tudo aqui com base na Bíblia. Eu peguei aqui, foram 58 versículos bíblicos. Eu vou pegar 58 versículos bíblicos falando sobre dízimos e eu vou refutar um por um. Que não faz sentido nenhum nos dias atuais. Vou pegar todos, vou pegar o Antigo Testamento, vou pegar o Novo Testamento, vou pegar tudo. Que não faz sentido nenhum para os tempos atuais, essa cobrança de dízimo. Então eu estou indo na palavra. Não é porque eu estou insatisfeito com o sistema religioso, com o pastor, não. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, hoje, a reflexão que eu faço aqui para vocês é o seguinte. Como eu falei, eu não estou aqui para atacar a igreja, eu não estou aqui querendo destruir a instituição igreja. A igreja é muito importante. A pessoa que vai na igreja, a pessoa que sai do mundo, a pessoa que está na droga, está na bebida, ela entra para a igreja, ela tem a vida transformada em Cristo. A palavra de um pastor pode mudar a vida de uma pessoa. Um culto pode mudar a vida de uma pessoa. Sabe? A gente sabe da importância da igreja. Não estou aqui para ficar destruindo a igreja, não. Mas a igreja precisa se fortalecer. E eu estou aqui para defender a igreja. Eu quero que, junto com Jesus Cristo, defender a igreja, mas a igreja é saudável, a igreja que tem verdade, a igreja que tem transparência de contas. Onde tem verdade, tem clareza, tem transparência de contas. Onde tem, principalmente teológica, uma doutrina teológica verdadeira. Porque o que eu estou vendo aí, eu vou nas casas das pessoas, eu vou divulgar a palavra, eu vou divulgar o evangelho. Na hora que fala a palavra pastor, tem gente que tem nojo. Tem gente que fala assim, pastor, bandido, corrupto, ladrão. Já vem na cabeça da pessoa, entendeu? É o que fala de igreja, a pessoa, que igreja, sistema religioso, só quer roubar, só quer arrancar dinheiro do povo. Então a gente tem que acabar com essa imagem, eu estou aqui para corrigir. A minha missão é a correção. Igrejas, vamos acordar. Chega.
Foi o tempo que as igrejas enganavam aí, foi o tempo que as igrejas ficavam na cultura errada aí, mas hoje tem inteligência artificial, hoje tem internet, hoje tem toda a informação aí, ninguém vai ser passado para trás mais não, ninguém é trouxa mais não. Então o sistema religioso precisa mudar, e nós estamos aqui para fazer essa missão aqui, e tudo na palavra aqui do evangelho, tudo na Bíblia, pessoal, entendeu? Então a minha ideia é reforçar a igreja, tirar todas as falhas da igreja, corrigir todos os buracos da igreja, porque a igreja precisa se fortalecer. Os tempos atuais aí, a igreja precisa ser forte, pessoal. Entendeu? Então hoje eu pergunto para você, pastor aí. Imagina Jesus te vendo cobrando dízimo. Você acha que Jesus ficaria feliz e orgulhoso vendo você cobrar dízimo na sua igreja? Você acha que ele ficaria, nossa, olha lá meu filho cobrando dízimo, né, das pessoas carentes? Olha que bacana, era tudo que eu queria. Então é isso. Imagina Jesus olhando para você, ó meu filho cobrando dízimo lá. Pessoal, pega o exemplo de Jesus. Jesus no Sermão do Monte, pregando para um monte de gente. Ele alimentando, abastecendo as pessoas mentalmente, criando metanoia na cabeça das pessoas, fazendo as pessoas refletirem, falando sobre parábolas, falando coisas profundas e filosóficas para a gente mudar nosso coração, transformando a mente das pessoas, transformando o espírito das pessoas, transformando a alma das pessoas, abastecendo a alma, abastecendo a mente, abastecendo o espírito. E quando as pessoas tiveram fome, ele abasteceu no material, ele abasteceu na comida, no orgânico. Ele pegou lá, imagina hoje Jesus pegando lá, ô Pedro, ô João, ô Mateus, traz para mim aqui, ô Judas, traz para mim aqui os vasilhames aqui de peixe e de pão aqui. Tá, imagina ele, em vez de multiplicar o pão e o peixe, falar assim, ó, 10% aí de cada um. Vocês todos aí, ó, que estão aqui escutando aqui no monte, 10% de cada um vai enchendo os baldes aí de dinheiro aí. Imagina se Jesus fizesse isso. Então pensem bem, pastores, o que vocês estão fazendo, entendeu? Não tem nada a ver com Jesus, esse negócio de cobrar dízimo. Muito pelo contrário, é multiplicar, é ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, é multiplicar o alimento, é dar o remédio, o irmão, é a cesta básica para outra irmã, é a cirurgia do outro irmão, é a multiplicação, né? Mas vamos na palavra, eu quero ir na palavra, não quero saber de achismo aqui hoje não, nós vamos na palavra aqui, né? Então é isso, Jesus não pregava nada disso. Agora, eu vou dar a solução para vocês, já de cara, no início do vídeo aqui, já vou dar a solução para as igrejas. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quem tiver humildade, que escute o que eu vou falar. Quem não tiver, faça do seu jeito. Eu escutei uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Uma pessoa inteligente e humilde, um argumento é necessário para que ela mude de opinião. Agora, uma pessoa cabeça dura, orgulhosa, ignorante, que não quer realmente, que já coloca, que tem a velha opinião formada sobre tudo, que tem a verdade dela como certeza absoluta da vida, essa pessoa não adianta mais, pode ter 80, 100 argumentos que você não vai fazer essa pessoa mudar de ideia. Você pode vir com 80 argumentos, 80 provas, 80 evidências para essa pessoa que não adianta. Que ela não vai mudar. É a cabeça da pessoa, não é o argumento em si. É o coração da pessoa que não quer mudar. É a ignorância da pessoa, é o orgulho dela que vai criar um escudo ali, uma barreira que não vai deixar ela mudar. Então quem tiver ouvidos para escutar, que escute, que ouçam. A solução é muito simples. O pastor vai chegar aqui na igreja dele, o que ele vai fazer? Quem são os dizimistas aí, ó? Fulano de tal, fulano de tal. Tem algumas igrejas que inclusive fica até no papelzinho, né? O nome do irmão lá, João, José, tal. Tá lá o nome dos irmãos lá que contribuem com o dízimo. É só chegar para esses irmãos e falar assim, ó. Você acha importante pagar os 10% aqui para a igreja? Ótimo, a gente agradece, só que agora o nome não é dízimo, o nome disso é oferta. Oferta generosa voluntária de Paulo. O nome agora não é dízimo, o nome agora vai ser oferta. Você quer pagar 10%? Você pode pagar 10%. Você quer pagar menos que 10%? Você pode pagar menos que 10%. Você não quer pagar nada? Não pague nada. Você quer pagar mais que 10%? Pague mais que 10%. Fique à vontade, pague o quanto você quiser, quanto você puder, quando puder. Entendeu? É isso. E tudo que você, irmãozinho, pagar aqui para a igreja, tudo que você pagar, nós vamos fazer o caminho do dinheiro. Você vai saber para onde que seu dinheiro foi, para onde que ele entrou. Olha, foi para a faxineira, foi para a luz, olha, foi para realmente sustentar o templo aqui, foi para fazer oferta para o irmão ali que estava necessitado. Você vai saber para onde que seu dinheiro foi. Vai ter nota fiscal, vai ter prestação de contas. Isso deveria toda igreja ter na porta de toda igreja, ou um site da igreja com um portal de transparência. Deveria, porque onde tem clareza, onde tem transparência de contas, onde tem claridade, não tem nada obscuro, tem Jesus, tem a verdade e tem a confiança do fiel. E aí as igrejas vão encher. As igrejas vão encher.
Vocês não têm noção. A igreja vai encher, vai se fortalecer, porque tem verdade naquela igreja. Agora ficar escondendo as contas do fiel, para onde que foi o dinheiro, você não sabe para onde que foi o dinheiro, aí fica difícil. Aí o fiel fica desconfiado, e aí ele começa a desacreditar na igreja, né? Então, isso é obscuro. Onde tem clareza, tem luz, tem Jesus, tem verdade, tem vida, né? Então faz isso. Pega os dizimistas lá, o que pagam 10%, ó, se continuar pagando 10%, ótimo, a gente agradece. Mas pague por que você quer, pagar de coração, porque você vê que a nossa igreja edifica a vida dos irmãos aqui. Que ela realmente está trazendo uma palavra para sua vida que está te ajudando. Que ela, de alguma forma essa igreja está te ajudando. Com os cultos, com as pregações dos pastores, entendeu? Com os trabalhos sociais que a igreja tem. De alguma forma ela está te ajudando. Então, dê de coração. Só que dê oferta. A palavra dízimo, não. Dê e não tem obrigação. Você não tem obrigação de dar nada aqui. Você vai dar por coração, por livre e espontânea vontade. Entendeu? Livre e espontânea vontade. E é isso. E tudo que você der, nós vamos fazer a prestação de contas. O seu dinheiro foi para tal lugar, está aqui a nota fiscal, foi para pagar a luz, foi para pagar a água, está aqui para onde que foi seu dinheiro. Você vai ter clareza e transparência para onde foi seu dinheiro. É isso que as igrejas deveriam fazer hoje em dia. E muitas igrejas, infelizmente, não fazem. Então eu estou aqui para corrigir o sistema. Eu estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui realmente para dar solução. Eu estou aqui realmente para quem quiser escutar e para quem quiser mudar e para quem quiser ir para o céu. Porque um sistema corrupto que fica pregando um evangelho que não tem embasamento bíblico e tal, vai levar muita gente para o buraco e essas pessoas aí não vão responder. Dízimo, se for regra do homem, da igreja, do pastor, que o meu problema não é o pagamento em si, não, pessoal. Eu não sou pão duro, não. Eu ajudo sempre que eu posso. Agora, a questão é a questão da palavra teológica. A palavra hoje é oferta, é Novo Testamento, é Jesus que você segue, não é? Você não está na lei de Moisés, você segue Jesus, não é? Então é Novo Testamento, é oferta voluntária, generosa. Então é só trocar a palavrinha dízimo por oferta. Tira dízimo e coloca a partir de hoje aqui na nossa igreja é só oferta voluntária e generosa de Paulo. É só isso, é simples, entendeu? Agora, quer usar a palavra dízimo? Faz o seguinte, usa em seu nome. O pastor da minha igreja, é regra da igreja. O pastor da minha igreja que manda e ele quer cobrar dízimo, 10%. É regra da igreja, é regra do homem. Não tenta justificar isso com versículo bíblico, não. Tudo bem, é igual a igreja católica faz. A igreja apostólica romana. A igreja apostólica romana tem um dízimo lá, que é voluntário, que é 10%, e paga quem puder, mas é regra da igreja, é regra do Papa, é regra do sistema. Eles não precisaram tirar nada da Bíblia. Porque o que a gente vê, infelizmente, hoje, são os pastores distorcendo a palavra da Bíblia, o que é um pecado grave, que quem gosta de distorcer a palavra da Bíblia é o diabo, que gosta de distorcer a palavra da Bíblia. Eles fazem um rebuliço teológico para poder justificar o embasamento da cobrança do dízimo para você. Isso é um absurdo, pessoal. Sabe, pega aquela interpretação, joga para cá, joga para lá, pega um versículo para cá e tal, e fala assim, não, e você tem que pagar, senão o devorador vai te pegar, como se o devorador fosse o capetão, sendo que é gafanhoto, não tem nada a ver, como se você fosse ser amaldiçoado, como se suas finanças não fossem progredir. Faz um terrorismo psicológico, entendeu? E aí não faz sentido, pessoal. Então, é oferta generosa e voluntária. Quer cobrar dízimo? Cobra, porque é a lei da sua igreja. O dono da igreja, tal, global, a regra da igreja, do homem, administrativa, do CNPJ, tal, é assim. Não tem base teológica para isso. Separa as coisas. E falar nisso, né? Eu sou a favor da oferta. Eu acho que a igreja precisa de oferta. A oferta ajuda demais a igreja não só a pagar as contas dos funcionários, a fazer as obras e tal, mas principalmente as obras. Para viúva, para fazer as missões de caridade, para sustentar famílias carentes, para dar um remédio, para dar uma cirurgia para o irmão. Né? Eu sou a favor também do pastor receber um salário, aquele que vive pela obra. Está tudo justificado aqui no Novo Testamento, pessoal. Tem embasamento bíblico. Entendeu? Paulo fala das ofertas, que inclusive era mais que 10%. As pessoas pegavam dinheiro, vendiam tudo para dar para a igreja, porque sabia que aquilo ali edificava, porque tinha confiança naquele sistema. Entendeu? Aquela igreja primitiva, raiz de Paulo. Então, sim, eu sou a favor disso, eu sou a favor de dar oferta para a igreja, sim, ajudar a igreja, sim, a igreja que está edificando fiel, a igreja que está tirando fiel da bebida, que está edificando a vida dele, que está fazendo a vida dele progredir, melhorar espiritualmente, porque muita gente confunde que o melhorar é só financeiramente ou no cargo, não, é espiritualmente, principalmente,
parar de pecar, ser uma pessoa correta, parar de falar mentira, entendeu? Ser uma pessoa justa na sociedade, ser uma melhor funcionário no trabalho, né? Esse é o foco. E o pastor também que tá lá, tá ralando, trabalha 24 horas por dia, tá sempre nas obras da igreja ali, sempre ajudando os irmãos, sempre levando a palavra para alguém, ajudando a cirurgia de um, cesta básica pro outro, remédio para fulano, tá sempre ali, realmente sendo aquele pastor ali que tem cheiro de ovelha, como eu já falei nos meus vídeos aí, né? É justo ele receber sim, pessoal. E aí, como é que a gente resolve o problema administrativo, de contabilidade, financeiro, de CNPJ da igreja? Claro, porque aí é uma empresa mesmo, tem CNPJ, inclusive tem isenção de impostos, a gente sabe que as igrejas hoje aqui no Brasil têm essa isenção de impostos, né? Então é isso, como é que fica aluguel, água, luz, reforma, manutenção do templo, faxineira, como é que faz isso? Pessoal, você não vai abrir uma igreja? Primeiro a gente entende o seguinte, que a igreja somos nós. O templo do Espírito Santo são as pessoas. Agora, tem gente que fala, não, eu quero que o templo seja a construção de pedra, as 4 paredes. Beleza, quer que seja as 4 paredes? Então arque com as 4 paredes. É igual uma empresa, você vai ter que ter sócio. Você vai ter que botar capital de giro. Não tem como. Vamos colocar uma igreja grande aí. Uma igreja grande aí que o custo mensal dessa igreja, água, luz, faxineira, manutenção, reformas, R$20 mil. 20 membros fiéis pagando R$1.000 cada um. Sociedade. Nós juntamos 20 pessoas aqui, a gente quer uma igreja forte, uma igreja que leva a palavra e nós vamos bancar para essa igreja se manter viva, porque a gente sabe que esse sistema nosso aqui, a gente vai pregar a palavra, a gente vai mudar as vidas das pessoas, a gente vai tirar a gente da droga. Então, para a gente manter esse sistema aqui, cada um vai dar R$1.000 aqui, 20 membros fiéis. Nossa, mas R$1.000 é muito caro. R$1.000 é um absurdo. A igreja começa a crescer na fé, na honestidade, na transparência, para onde que vai o dinheiro. Já vai para 40 membros, R$500 para cada um. Já foi para 80 membros, R$250 para cada um, para cada família. R$250 para cada família. Cresceu mais ainda, foi para 160 membros. R$125 para cada um, a mensalidade ali. O pastor pode cobrar mensalidade? Pode. De forma administrativa, sem ficar usando a palavra bíblica, sem misturar teologia, Bíblia, Jesus com isso, ele pode fazer sim. Porque é uma norma da administração. Por obrigação? Não, jamais, nunca. Quem é membro fiel, que está ali, que está junto, que quer contribuir, vai lá e doa. Vai lá e paga essa mensalidade para sustentar o templo. E com prestação de conta, meu dinheiro foi para tal, foi para luz, foi para água, foi para faxineira. Eu quero entrar mais de oferta. Está aqui, ó. O que entrar a mais de oferta, pessoal, vai para a viúva, vai para o órfão, vai para o necessitado, vai para o carente, vai para o enfermo, vai para a cesta básica da irmã, vai para o remédio do outro irmão, vai para a cirurgia da cabeça do outro fulano, vai para os filhos da creche do outro, vai para o outro que é autista. É isso, pessoal. O que sobrar mais, porque a igreja ela precisa fazer isso. Ela precisa voltar a ser, hoje, nos tempos atuais, a igreja precisa voltar a transbordar na vida das pessoas. Precisa voltar a retribuir na vida das pessoas. É igual uma creche, é igual um asilo. As pessoas pagam um asilo, o asilo pega aquele dinheiro e retribui na vida de quem está ali. E a igreja, os irmãos, é a mesma coisa. Pega esse dinheiro e reparte com os irmãos da própria igreja, que está ali, que está necessitado, que está carente, que está passando dificuldade financeira, que separou no casamento agora, que foi demitido da empresa. É isso, pessoal, é isso que Paulo fazia na época. Os apóstolos pegavam o dinheiro e dividiam entre eles. E existia um equilíbrio financeiro, ninguém ficava passando necessidade naquela época da igreja primitiva, não. Pastor não enriquecia muito, não, mas também ninguém passava necessidade, não tinha, todo mundo tinha o que comer, o que vestir, e continuava pregando e multiplicando a palavra. Esse que é o foco de Jesus. As pessoas esquecem disso, mesmo porque quando a gente fala em templo, é interessante isso aqui, uma passagem aqui da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre 58 versículos bíblicos, tá? Eu vou provar o que eu estou falando com 58 versículos bíblicos, vou refutar um por um. E um deles aqui que eu já falo é que existiu o imposto do templo. Porque muita gente fala que o templo, né, antigamente, que o dízimo é para pagar os recursos do templo, da igreja, que seja. Não, mas naquela época de Jesus existia um imposto do templo e era 2 dracmas. Tanto que tem a passagem aqui, Mateus 17, 24 e 27. Agora a gente já começa a falar de palavra aqui, de Bíblia, né? E fala, ó, o imposto que Pedro pegou na boca do peixe era o imposto anual do templo. Tinha um imposto anual do templo, pessoal. E o valor era de 2 dracmas. Então foi 2 dracmas para Jesus, 2 dracmas para Pedro, né? Totalizando 4 dracmas, para evitar escandalizar os cobradores de impostos. O imposto era destinado à manutenção do templo e era obrigatório para todo homem judeu adulto.
com o objetivo de mostrar a Jesus e Pedro que não queriam criar nenhum obstáculo para que as pessoas conhecessem a Deus. Então é isso, já tinha um imposto do templo naquela época. E hoje, membros fiéis que se juntam, irmãos de sangue, falam, vamos ter um estabelecimento, vamos ter uma igreja, nós é que vamos bancar. O que o povo trazer a mais vai ser para o próprio povo. Nós vamos dividir com o próprio povo. A gente banca o básico aqui, a estrutura básica, com prestação de contas, com transparência, para onde que vai o dinheiro, entendeu? E o que vier a mais é para o próprio povo, é para fazer ações sociais, entendeu? É para cortar o cabelo do irmão ali, para pagar um cabeleireiro, para pagar irmão, para cortar cabelo dos fiéis o dia inteiro. A outra para fazer unha, para manicure, pedicure, para pagar um psicólogo, para pagar um assistente social, é para pagar um advogado, para pagar um médico. Para essas pessoas, para suprir essas pessoas de forma material, que é o que Jesus fez no Sermão do Monte, supriu com alimento, supriu o espiritual, supriu o mental. A igreja ela tem que retribuir, ela tem que transbordar, ela tem que suprir tudo na vida do fiel. Porque Jesus colocou essa missão para a gente cuidar dos pobres, da viúva, do enfermo. E a gente não faz isso só de forma espiritual, não. A gente faz isso de forma material, a gente faz com a palavra, a gente faz mudando a mente, a gente faz mudando, atendendo as necessidades básicas dessas pessoas. Que já que o governo não está fazendo, é obrigação da igreja fazer. O governo tem obrigação de fazer, tem obrigação de fazer. Mas Jesus pediu para a igreja fazer, na época de Cristo. Então, ele colocou essa responsabilidade para a igreja. Então, é a igreja que tem que suprir. E isso que as pessoas às vezes confundem. Então, tem que ser aquela igreja que transborda. Então, pessoal, no resumo geral aqui, eu vou dar alguns pontos aqui, né, porque essa cobrança do dízimo hoje não faz sentido nenhum, porque teve a lei de Moisés, que teve as 12 tribos dos levitas, e que só poderia receber o dízimo quem era descendente de levita, quem era descendente dos levitas. Eu te pergunto hoje, seu pastor é descendente da tribo dos levitas? A sua igreja é dos judeus? Ou a sua igreja é dos gentios? Tem que saber fazer essa diferença. Porque o dízimo da época era para os judeus, era para Israel. Hoje você não é judeu, você não é Israel, seu pastor é judeu, é de Israel, entendeu? Tem descendência. O templo da sua igreja é um templo sagrado. Eu acho isso, para mim, uma das maiores blasfêmias do Espírito Santo que os pastores vêm fazendo aí. Comparar a igreja dele ao templo sagrado de Jerusalém. Comparar o templo dele, a igrejinha dele da esquina, com a tenda sagrada que foi o templo daquela época, com a casa do tesouro, entendeu? Até com o templo de Salomão, que era sagrado também. Então não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum você querer comparar a sua igrejinha ali de esquina com um templo sagrado. Isso é um absurdo teológico. Então a sua igreja não é o templo de Jerusalém, nem é a casa do tesouro, não. Entendeu? Então a pessoa, ela está cobrando dízimo conforme a Bíblia, ela que cobre, então, alimento, porque dízimo era alimento. Dízimo era alimento, tá? E já existia dinheiro naquela época, tá? Existia Draco, o dracma, existia, eu vou falar mais aqui das moedas que existiam na época, do Antigo Testamento. Vocês vão ver que Jacó comprou um terreno com moedas de dinheiro, vocês vão ver. Então, você vai cobrar o dízimo, que está voltando na lei de Moisés, que está voltando os 603 mandamentos, faz tudo. Faz sacrifício também lá no púlpito, sacrifica animais, poupe o sábado, mande seus fiéis fazer circuncisão, entendeu? Paulo falava que preferia ficar sem receber nada, mas espalhar a palavra para o máximo de gente possível, do que receber e espalhar para pouca gente. Mesmo ele falando que era justo receber pela obra, para aquele que vive pela obra, né? Agora hoje os pastores, os cantores, os influenciadores gospels têm feito isso. Estão cobrando salário, estão cobrando cachê, né? Estão achando bonito cobrar esses valores absurdos. Eu gosto muito de um pastor que chama Jonathan Carlos, que ele fala: nunca cobrei para pregar, mas a bolsa está sempre aberta. Quem quiser dar oferta, dá oferta. Generosa, voluntária, de coração espontâneo, como Paulo fala. Agora, cara cobrar cachê, cara cobrar para falar a palavra de Deus. Aquilo que recebeu de graça, dá de graça. Então, esse sistema religioso hoje está um absurdo, pessoal. Então agora eu vou entrar a fundo mesmo, agora isso foi só uma introdução, agora sim eu vou entrar fundo nos versículos aqui, eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia com força aqui, e se segura na cadeira aí, né? Eu vou pegar tudo, tá, pessoal? Eu vou pegar o Antigo Testamento e eu vou pegar o Novo Testamento também, e nós vamos varrer todos os versículos que abordam a palavra dízimo aqui na Bíblia. Pessoal, a primeira vez que a gente vê a palavra dízimo na Bíblia é no Antigo Testamento, em Gênesis 14:20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou a teus inimigos nas tuas mãos. E aí a gente vê Abraão, que deu o dízimo de tudo.
né? Foi o primeiro registro do dízimo de Abraão que foi dado por Melquisedeque. Foi dado para Melquisedeque, que era a representação de Deus ali, que era o sacerdote ali, é a representação de Deus. É a primeira vez que a gente vê a palavra dízimo na Bíblia. Era antes da lei de Moisés, pessoal. Era antes da lei de Moisés. Então, nesse versículo, inclusive, antes de entrar nesse versículo aqui em si, eu só queria dizer o seguinte: eu falei sobre a solução da igreja, né? Da gente juntar 80 membros, 160 membros e tal. E olha só, uma igreja que tem um custo de 20 mil reais, 160 membros, você pagar só 125 reais por mês. Tem igreja, pessoal, que tem mais de 80 mil membros. Eu conheço igreja que tem mais de 80 mil membros, tá? Então não é falta de membro, não. Igreja tem a cada esquina e elas estão sempre cheias. Vocês podem olhar, tá? Não vai ser por falta de membro, não. Mas com transparência e com pessoas realmente comprometidas faz toda a diferença. Mas vamos voltar aqui na palavra. Agora daqui para frente é só palavra, é Bíblia, é versículo um atrás do outro aqui, tá? Vai ser enxurrada aqui, vai ser uma locomotiva, vai ser uma metralhadora de versículo aqui para vocês. Então vamos lá. Em Gênesis, pessoal, Abraão não era dizimista. Abraão não teve continuidade na questão do dízimo. Abraão simplesmente devolveu o dízimo uma única vez. A Bíblia só fala dessa única vez que ele devolveu esse dízimo. E nem foi um dízimo que ele produziu. Nem foi do plantio dele, nem foi do que ele produziu. Na verdade, foi despojo de guerra. Foi despojo de guerra, pessoal. Foi despojo de uma guerra lá que ele ganhou. Foi contra 4 reis lá da época, né? E que a partir desses despojos, né, o que sobrou lá, ele deixou o dízimo uma única vez. Agora, falar que Abraão era dizimista, você está forçando a palavra, pessoal. Entendeu? Você está forçando a palavra. E aí você vem com a justificativa ou não, a minha igreja cobra o dízimo com base em Abraão, porque naquela época ainda não existia a lei de Moisés. Então, antes da lei já se cobrava o dízimo. Você tem que decidir. Se você segue isso aqui, ó. Se você segue Jesus Cristo, a sua lei é da graça. Não tem essa. Era fora da lei, lei de Moisés ou lei da graça. Então você não é nem fora da lei e você nem está com a lei de Moisés. Você está com a lei de Jesus Cristo, que é a lei da graça. E na lei da graça é a oferta generosa e voluntária de Paulo. Não tem dízimo na lei da graça. A nova aliança não tem isso. Então, para de tentar justificar o dízimo e a cobrança de Abraão. Se seu pastor chegar para você e falar assim, não, você tem que dar o dízimo com base em Abraão, porque antes da lei já se cobrava o dízimo, você vai falar assim, então tá, eu vou dar meu dízimo igual Abraão. Eu vou dar uma vez só e não me enche mais o saco. É o que está aqui no texto. É o que está na palavra. Entendeu? Então é isso, pessoal. Bom, a segunda vez a gente vê que a palavra dízimo está em Gênesis também, 28:20, né, que está na questão de Jacó, que fez um voto que daria o dízimo. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, né? Aí o próximo versículo, eu em paz, voltar para minha casa, voltar para meu pai, né? O Senhor vai ser comigo, o Senhor estará comigo, Senhor Deus. Essa pedra que tem, posso por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me der, certamente eu darei o dízimo. Ele fez um voto ali com Deus. Agora, o que Jacó fez aqui, se essa igreja cobra o dízimo baseado em Jacó, a sua igreja está errada. Porque o dízimo com Jacó aqui é tudo que Lutero combateu. É o dízimo da barganha. É o dízimo, olha, eu vou fazer para você me dar. E aqui no Jacó era até pior. Deus faz primeiro, depois eu dou. Olha só para você ver. Jacó fez um voto. Ele prometeu o dízimo. Agora, na Bíblia não fala se ele deu esse dízimo. Ele fez um voto. Mas em hora nenhuma fala que ele pagou esse dízimo. Ninguém sabe se ele pagou esse dízimo. E se pagou, pagou para quem? Pagou para quem? Porque a verdade é essa. Na época não tinha sacerdote, né? Fala que ele pagou para Deus. Mas que Deus que ele pagou? Como é que ele pagou? Como é que ele realizou o pagamento? Como é que foi? Direto para Deus? Porque não tinha sacerdote, não tinha instituição ainda, igreja. Para quem que ele pagou? Né? Então imitar Jacó, pessoal, tá por fora. Vocês me desculpem aí. Ele, é claro que ele veio aqui de uma... colocar essa questão do dízimo por causa do patriarcado de Abraão. Ele veio voltando com isso. Mas não faz sentido nenhum. Foi só uma promessa, foi só um voto de promessa, e um voto de promessa baseado em barganha. Então, se a sua igreja de cobrar dízimo baseado em Jacó, você vai fazer o seguinte, não, peraí, primeiro você me dá um milagre, você me dá o cargo que eu estou querendo, você me dá o carro novo, você me dá a casa, você me dá a esposa que eu estou querendo, você me dá a cura da minha doença, depois que você me der, eu pago o dízimo. Aí sim, vai ser um voto, você vai fazer um voto com a igreja igual Jacó fez. A igreja, Deus faz as coisas primeiro, depois você faz. Como se fosse assim, né, pessoal? Como se fosse barganha com Deus. E isso é justamente o que Lutero combateu.
de ficar comprando lote no céu, de ficar dando dinheiro para a igreja para garantir, né, um lugarzinho no céu, pelo amor de Deus, né? Então esse aqui não faz sentido nenhum. Pessoal, então vamos continuar falando aqui. Vamos continuar falando aqui, agora entrando em Levíticos. Na verdade, antes de entrar em Levíticos, eu falei com vocês que eu ia dissecar aqui 58 aqui versículos bíblicos, mas eu achei mais dois aqui, vai ser 60, para completar 60 bonitinho, para ficar show, para ficar top. E aquele negócio, né, pessoal? Vocês não estão aqui não, mas vocês têm que ver a opressão do clima para gravar isso aqui. Porque o mundo espiritual, ele é real. E quando você toca em dízimo, parece que você toca em coisa, né? Você mexe com potestades, principados, demônios aí do mais alto escalão hierárquico que fica dentro de algumas igrejas aí, né? E principalmente nas casas legislativas, executivas e judiciárias aí do nosso país. Né? Você está mexendo com... Mas nós estamos aqui com Jesus Cristo para abrir um buraco no inferno, literalmente. Nós vamos com garras, com coragem, sem medo de falar a verdade que tem que ser falada. E expulsar esses demônios aí, né? Essas autoridades aí que regem esses assuntos aí e desvirtua toda a igreja. Bom, é isso aí, desvirtua todo Jesus Cristo. Mas, como eu falei que são 60, eu vou colocar mais dois aqui. Isso aqui, ó, eu vou pegar primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento. Mas aqui, eu tenho que falar já do Novo Testamento, nesses dois pontos aqui, que eu não posso esquecer, que é Atos 17, 24 e 25. Que Jesus não veio para fundar a igreja. Jesus não veio para fundar a igreja, templo físico, prédio, 4 paredes, casa de pedra, né? Como muita gente diz. Então, em Atos 17, 24 fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos físicos. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Mãos de humanas. Então, foi o que eu falei. Jesus não veio para criar a igreja. A igreja de Jesus são pessoas. Um grupo de pessoas que se reúne, eclésia, para fora do sistema religioso. A partir do momento que você quer montar um prédio, um estabelecimento, um prédio, você está montando uma empresa, um CNPJ. E aí você tem que bancar, você tem que ter sócio, você tem que ter gente ali acionista para bancar a obra junto com você, para manter aquela estrutura daquele templo. Para poder, naquele tempo, divulgar a palavra também. Apesar que eu acho que a gente tem que ser igual Pedro, pescadores de homem, e atrás de... Porque se depender das pessoas ir na igreja, não vão. Você tem que ir buscar as pessoas, na casa delas, se for o caso, se for preciso. Ou no hospital, ou na cadeia, aonde for, tem que levar a palavra de Jesus. Missão apostólica, pessoal. E a outra parte aqui, né, que fala em Atos, que é justamente 17, 25, né? Justamente essa questão aqui, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quer dizer, Deus não precisa de nada de você, Deus não precisa de nenhum dinheiro seu, nenhuma questão financeira Deus precisa de você. Você não tem essa questão de dízimo, Deus não está precisando, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com o que você vai dar para ele, não. Ele está preocupado com a mudança do seu coração. Ele tá preocupado em você ser mais Jesus aqui na terra, nas suas ações, atitudes e comportamentos, na sua mudança, no seu batismo, na sua lavagem de alma, a lavagem do seu coração, transformação do seu coração, com as pessoas, com amor ao próximo, com amor a Deus, com amor a si mesmo. Então, isso aqui é o Novo Testamento, mas eu já tive que falar isso aqui, pessoal, não tem como. Agora sim nós vamos para Levítico. Então, para vocês entenderem o contexto. Levítico, a gente vai falar sobre a tribo de Levi, o patriarca Levi, né, o que deu origem aos levitas, né, que é o povo de Israel. É justamente o povo de Israel que não recebeu terra, não recebeu plantio, não recebeu colheita, não recebeu terra para plantar, para gerar o dízimo, que o dízimo era alimento, como já falado. Então vamos pegar aqui, Levítico 27, 30. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levítico 27, 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então é isso, pessoal. O dízimo era alimento, tá? Dízimo vinha da colheita. A gente vê aqui cereais, frutos de árvores, carne também, agropecuária, né? Então tem a questão da agropecuária, da colheita do campo, da produção do campo, porque naquele tempo, pessoal, o que valia lá era terra que valia. Hoje terra vale, claro, a gente sabe que terra tem um poder, né, forte, né, na questão de aquisição, e lá naquele tempo valia muito mais. Então
aquilo de que você produzia na terra, aquilo que era produção do seu sustento, você dividia, porque eram 12 tribos, né? Israel era dividido em 12 tribos, né? Sendo a de Jesus a tribo de Judá, né? A de Jesus, e no caso, a tribo de Levi, dos levitas, era a única que não recebeu terras para colher, para plantio, para plantação, para questão de gado, né? Agropecuária. Então, realmente, foi dentro de Israel ali, a terra encarregada ali, o povo encarregado de cuidar do templo. Tanto na questão, e veio seguindo, primeiro com o tabernáculo, as tendas que eram móveis, depois com o templo de Moisés, depois com o templo de Jerusalém, casa do tesouro, ficaram responsáveis por cuidar do templo, da manutenção desse templo, né? E aqui, as outras passagens, os outros versículos que eu vou destrinchar aqui, vocês vão ver que a prova real que dízimo era alimento. Então, hoje, se a sua igreja cobra dízimo, tem que trazer alimento. Se eles querem ir ao pé da letra da Bíblia, se eles querem seguir a Bíblia, tem que trazer alimento para a igreja. Esse que é o fato aí. Então, nós vamos continuar destrinchando aqui, né? Os levitas, eles ajudavam os sacerdotes levitas, né, que eram descendentes de Arão. Arão, irmão de Moisés. Sacerdotes naquele tempo era muito comum. Pessoas intermediárias que faziam intermédio entre você e Deus. Hoje a gente sabe que só existe um intermediário, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas naquele tempo existiam vários sacerdotes, vários profetas, né? Você tinha que ir no profeta, consultar com o profeta para você conseguir escutar a voz de Deus. Você não conseguia esse processo de forma direta. Então, a função, a missão desses levitas, né? Eles ajudavam os sacerdotes nos rituais, né? Tinham os sacerdotes mesmos, que eram os professores, que faziam os rituais, que faziam os sacrifícios, que realmente passavam a palavra de Deus, né? Tinha os músicos, muita igreja chama levita de músico, né? Tem essa mania, né? Mas não era só músico, era também o segurança, era o cara da portaria, eram os cantores, né? Eram os porteiros, os guardiões, os administradores que mexiam também com o dinheiro, os que faziam as cobranças de impostos. E, claro, todos eles tinham suas funções, como se fosse, nos dias atuais, a gente pode levar isso como se fosse o diaconato, como se fosse a função do diaconato, né, que tem nas igrejas aí que a gente vê. Então a gente vê que são várias funções que os levitas tinham, várias obrigações, várias responsabilidades, né, por eles não terem a terra e por eles serem os únicos por direito a serem merecedores do dízimo, eles tinham que dar uma contrapartida. E a contrapartida era cuidando das obras de Deus. Cuidando das obras de Deus, cuidando da casa do Senhor, cuidando do templo sagrado, né? E aí você vai me falar, muita gente vai falar, ah não, a gente cobra dízimo, mas a gente não cobra alimento, hoje a gente cobra dinheiro, porque naquela época não existia dinheiro. Pessoal, isso é uma mentira que já falaram para vocês, tá? E eu tô aqui para confirmar isso aqui. A gente vê que, na verdade, naquele tempo já tinha 3 tipos de moedas diferentes. A gente vê o dracma, o denário e o shekel, né? E a comprovação mesmo vem, inclusive, antes, tá? Antes da lei de Moisés, vem em Gênesis aqui, ó. Gênesis 33, 18, 19. E aí, em 33, 18, a gente vê, chegou Jacó, salva Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E aí Gênesis 33, 19 vai dizer o seguinte: e comprou uma parte do campo em que estendeu a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, que era pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Quer dizer, já existia dinheiro antes da lei. Então o pessoal pastor que vem com esse papo para você, ah não, a gente não pede alimento igual naquela época que não existia dinheiro. Não, já existia dinheiro sim. Tá? Só para quebrar isso aí, né? De fato já existia. Agora, saindo de Levítico, vão para Números 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Quer dizer, eles cuidavam desse ministério, o ministério de cuidar da tenda, do louvor, do tabernáculo, né? Do tesouro ali, eles que coletavam esses dízimos de tudo, de todas as outras tribos. As outras 12 tribos, eram 12 tribos, todas elas pagavam o dízimo para a tribo de Levi aqui, para os levitas, né?
E eles tinham essa responsabilidade de cuidar das coisas do templo. Números 18 e 24. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas, né, todo o povo de Israel ali, as 12 tribos, apresentavam como contribuição ao Senhor. E por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Quer dizer, eles não tiveram terra. Eles não tiveram terra. Eles não receberam a terra como as outras tribos receberam. Então, ao invés disso, eles receberam o dízimo, com essa qual obrigação e essa responsabilidade de cuidar do templo. Né? Números 18 e 26. Também falarás aos levitas e dirá-lhes: quando receberes aos dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis também uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Quer dizer, até os levitas, apesar de receberem das outras tribos esse dízimo, eles também tinham que dar o dízimo. Eles também tinham que dar a 10ª parte. Né, de tudo que eles recebiam. Eles não produziam, eles recebiam. E do que eles recebiam, eles tinham que dar o dízimo dos dízimos, que era a 10ª parte. Quer dizer, os levitas tinham que pagar. Né? Como a gente sabe na igreja também, como em Mateus 23, que eu vou falar mais à frente, a gente sabe que pastor também, padre, tudo tem que pagar dízimo também. Tem essa obrigação também. Né? Inclusive fariseus, saduceus pagavam, né? Os fariseus, os escribas pagavam o dízimo na época também, inclusive para mostrar que era, né, que se achava superior, estava pagando o dízimo e esquecia das coisas santas, né? Eu vou entrar nisso mais para frente. Agora vamos para Números 18, 28. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberão dos israelitas. Desses dízimos vocês darão uma contribuição ao Senhor sacerdote Arão. Ao sacerdote Arão. Arão, irmão de Moisés, que é o sacerdote ali, que era justamente a descendência, né, que vinha ali do sacerdote dos levitas, né, onde passava a palavra. Então é isso, pessoal. Eram os levitas, tinha a tribo de Levi, a herança não era de terra, era de dízimo, que era paga pelas outras tribos, né? Eles não tinham terras mesmo. Aí, hoje eu pergunto, vamos colocar isso agora para os dias atuais. Hoje existe as tribos, as 12 tribos, não existe mais. Hoje existe existe o templo de Jerusalém? Não existe mais. Hoje existe o tabernáculo, o templo de Moisés? Não existe mais. Né? Tem uns templos aí, mas é fake. Né? Não é o templo oficial. Né? Aquele regido por Deus. Né? Então, não existe mais os levitas, as tribos de Levi, né? O templo não existe mais. Então, se não existe o templo, não existe as tribos, né? Eu te pergunto, o seu pastor é levita? O seu pastor é descendente da tribo dos levitas? Ele tem descendência genealógica em relação a isso? A sua igreja da esquina ali da sua casa, ela é o templo de Jerusalém, entendeu? Tem 12 tribos para sustentar? Então, entendeu, pessoal, que não faz sentido nenhum cobrar dízimo nos dias de hoje. Agora já vamos entrar em Deuteronômio. Eu falei com vocês aqui, vai ser chuva de versículo. Pessoal, Deuteronômio. Vamos pegar Deuteronômio agora. Deuteronômio 12:6. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então aqui, pessoal, estava praticamente instruindo o povo de Israel, né, a levar seus sacrifícios, a levar suas ofertas para um lugar específico, né, para adorar a Deus. Aquele local era escolhido para adorar a Deus, né, e aí incluía tudo. O holocausto, que era classificado como um sacrifício de animal, né, naquela época não tinha o sentido que tem hoje. O sacrifício no geral de animal, dízimos, ofertas voluntárias, né, os primogênitos dos rebanhos, né, que a gente vê aqui. E aí a gente vai para Deuteronômio 12:11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, geralmente era no templo, para ali fazer habitar o seu nome. Ali vai trazer tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas ofertas alçada de vossa mão, e toda escolha de vossos votos que fizerem ao Senhor. Também levava os votos. Naquela época, essa questão de votos era muito forte, né? Agora, o fato é, hoje, pessoal, nos dias atuais, eu sempre coloco vai e volta, né?
igual meu carrão espartano da vida moderna, né? Eu pego a história e depois venho para os dias atuais. E na Bíblia a gente tem que fazer a mesma coisa porque a gente está vivendo hoje. E a gente não pode viver de passado. E a gente tem que viver o atual, aquilo que Jesus abriu o caminho, veio trazer a boa nova. E a boa nova é essa. Jesus, ele acabou com tudo isso aqui, tá? Acabou com o holocausto, acabou com o sacrifício, acabou com o dízimo, acabou com o ritual, entendeu? Então, a gente vê que só manteve aqui, ó. A única coisa que manteve no Novo Testamento, essa que é a verdade, é a oferta voluntária e generosa de Paulo, que Paulo prega bastante, entendeu? Então, tudo que eu falei aqui, o ritual, sacrifício, Jesus veio quebrar, rasgar a noiva, o véu da noiva, entendeu? Então, realmente sobrou só a oferta generosa e voluntária, pessoal. Então não faz sentido a gente continuar hoje com toda essa ritualística, né, forte, sendo que Jesus queria só a mudança no nosso coração, amar o próximo, perdoar, entendeu? Caridade, reforma íntima, auditoria dos próprios pecados. As pessoas esquecem da essência, da base de Jesus, né? E a gente tem que olhar a Bíblia com a hermenêutica de Jesus, Jesus como centro de tudo, olhando para trás. Vamos embora. Deuteronômio 12:17. Dentro das suas portas não poderão comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das suas vacas, nem das suas ovelhas, nem de nenhum dos votos, né, que houveres prometidos, nem as suas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada à tua mão. Quer dizer, mais uma prova que dízimo era alimento. Como falei para vocês, vão ter vários versículos aqui falando que dízimo era alimento. Então a gente vê aqui falando da vaca, né, falando do primogênito aqui, das ovelhas, falando de azeite, falando de, de grão. Então, era tudo baseado em alimento, de plantação, de cultivo, que vinha do campo, que vinha daquilo que você trabalhou, que agora aquilo ali tinha o objetivo de doação, né? Deuteronômio 14:22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, tá vendo? Semente, que a cada ano se recolher do campo, que é uma vez por ano. Aí, esse aqui é interessante falar isso. A colheita geralmente era feita uma vez por ano, pessoal. O dízimo era dado uma vez por ano. Hoje a sua igreja pede dízimo uma vez por ano? Ou ela pede em todo culto? Tem igreja aí que faz culto de manhã, de tarde, de noite e pede em todos. Qualquer evento que a igreja faz, ela pede também. É ou não é? Se você for reunir todos os eventos que a igreja tem, em todos ela praticamente está pedindo. Então aqui era uma vez por ano. Então, se sua igreja segue a Bíblia, quer seguir o Antigo Testamento igual era naquela época, então cobra o dízimo uma vez por ano também. É isso, pessoal. Vocês entenderam o que está acontecendo com essa distorção que eu falo, a distorção da Bíblia? Vamos lá agora. Deuteronômio. Agora a gente vai pegar o 14:23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então é isso. Deuteronômio instrui os israelitas, né, o povo de Israel, a não consumirem o dízimo nas suas cidades. O ideal é eles pegarem todo aquele cultivo, levar para um lugar e consumir com todo mundo ali, dividir com todo mundo ali, né? As suas ofertas, seus dízimos, do cereal, do vinho, do azeite, né? Os primogênitos do gado, os primogênitos da ovelha, quer dizer, tudo voltado para alimento, gado, plantação, né? Agropecuária, cultivo. Essas ofertas deveriam ser consumidas diante do Senhor, no local em que eles escolherem com alegria. E com alegria. E é isso, uma vez por ano, daquele cultivo, daquele alimento, né? Agora vamos Deuteronômio 14:28-29. 14:28. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro de 2 portas. Onde, aqui pessoal, depois de 3 anos, você vai tirar o dízimo de toda a tua colheita no mesmo ano e recolherá dentro das tuas portas. O que quer dizer? Tinha um dízimo que era especial. Que eu estou falando que o dízimo aqui era uma vez por ano, mas tinha um dízimo que era depois de 3 anos, que era no terceiro ano, naquele terceiro ano que se recolhia os dízimos, que era para a própria cidade. Esse dízimo não era mais para o templo, era para a própria cidade das pessoas ali, e atendia principalmente as viúvas, os levitas, os órfãos, o estrangeiro, os mais necessitados, né? E o Antigo Testamento ia falando forte sobre essa questão da caridade já.
aqui a gente já vê os princípios de Jesus aqui, né, uma brechinha, né, porque se você for olhar comparado com Jesus, está muito pouco. Jesus veio trazer o órfão, a viúva, ele exaltou isso, ajuda ao próximo, amor ao próximo, as obras. Jesus no Novo Testamento ele exalta isso muito mais, mas já tinha um pouquinho aqui no Antigo Testamento. Só que era depois do terceiro ano, quer dizer, comparado com a Nova Aliança ainda está longe, né? Então, virá o levita. Aqui já está no 14:29, né? Vamos lá para o 14:29. Deuteronômio 14:29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, não tinha terra. E aí, olha só, ia atender principalmente o estrangeiro, o órfão, a viúva, que dentro das suas portas o comeriam e se fartariam, para que o Senhor teu Deus te abençoasse em toda a sua obra e que das suas mãos o fizessem, né? Então esse dízimo era especial, era um dízimo que institui que a cada 3 anos o povo de Israel deve recolher os dízimos para a sua colheita, para a sua cidade, né? E armazenar nas suas próprias cidades. E essa prática visava realmente garantir, né, que os levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas, necessitados, carentes, né, todos se alimentassem, todos se fartassem ali, né, para que o Senhor abençoasse todo o seu trabalho em suas mãos. Então olha só que bacana, aqui a gente já vê os princípios de caridade de Jesus aqui sendo aplicados no Antigo Testamento. Vamos lá agora, Deuteronômio 26:12. Pessoal, aqui é versículo demais. Aqui eu já falei para vocês, aqui é metralhador de versículo, não vou parar não, tá? São 60. Deuteronômio 26:12. Instrui os israelitas, o povo de Israel, a separar e entregar o dízimo das suas colheitas no terceiro ano. Aqui é uma repetição, tá? Praticamente uma repetição. No terceiro ano, ano dos dízimos, né? Que ia para quem? Para os levitas, né, que ia para os sacerdotes levitas também, né, que eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés, os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, né, em suas cidades. Esse ato de caridade e obediência era uma forma de garantir que os necessitados fossem sustentados e um modo de expressar gratidão a Deus por causa de suas provisões. Então é isso. O ano do dízimo é uma vez por ano. A sua igreja cobra todo culto, né? O versículo especifica que a entrega deveria acontecer no terceiro ano. Aí tem um terceiro ano que já era mais para a sua cidade, voltado para a sua cidade e para as pessoas mais necessitadas, né? E é isso. Não é todo culto, era alimento, era uma vez por ano, para ajudar a sua cidade, os mais necessitados, era no terceiro ano. Então, Jesus veio para inverter toda essa lógica aí no Novo Testamento, né? Jesus veio justamente para colocar a caridade, o amor ao próximo, a viúva, o pobre, o estrangeiro, justamente na frente, passar isso na frente, o amor ao próximo, o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então essa ajuda ao próximo, a viúva, ao carente, começou a virar uma das prioridades no Novo Testamento. A ajuda ao próximo, a caridade, o amor ao próximo começou a virar, aqui não era tanto no Antigo Testamento. Então Jesus veio no Novo Testamento e inverteu essa lógica, entendeu? Ele inverteu essa lógica, ele colocou, aqui era no terceiro ano só, aqui Jesus colocou como prioridade na Nova Aliança, né? Vamos agora para Crônicas. Segundo Crônicas 31, 5, 6 e 12. Glória a Deus. Então vamos lá, 31, 5. Crônicas 31, 5. E depois que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas das suas primícias de trigo, mosto, azeite. Tá vendo, pessoal? Tudo é alimento. Todos os versículos voltam para quê? Volta para alimento, mel, de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo que trouxeram em abundância. E os filhos de Israel, agora já 31, 6. Né? Crônicas 31, 6. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos dos bois, das suas ovelhas. Tá vendo? Alimento, alimento, alimento. E os dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, do seu Deus, e fizeram muitos montões, né? Aí vem segundo Crônicas 31, 12. Vai descrever justamente a preparação, o recolhimento das ofertas e dos dízimos, pessoal, no templo de Jerusalém, sob a administração de Conalias, um levita, e seu irmão Simei, né? Após o rei Ezequias ordenar a criação de depósitos na casa do Senhor, as ofertas, os dízimos e os itens consagrados foram levados e guardados ali com fidelidade. Quer dizer, o alimento, pessoal, muita gente fala que, não, é porque ali já estava sendo acumulados tesouros e tal. Realmente, não vou falar que não tinha, mas o foco principal era armazém, era depósito de armazém para alimentos, da produção daquilo que eles estocavam, aquela colheita que era produzida por ano e que era dada de doação.
né? Onde era tudo estocado, tudo que era produzido. Bora para Neemias agora. Neemias 10, 37 e 38. Neemias 10, 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa de nosso Pai, Deus, e os dízimos das nossas terras aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da vossa lavoura. Quer dizer, os levitas que eram autorizados para receber isso, pessoal. E, mais uma vez, o fruto da árvore, o mosto, o azeite. As câmaras eram os depósitos que guardavam, estocavam todos esses alimentos, pessoal. Então, tá vendo que não é um versículo, são vários versículos que provam que dízimo era alimento, né? A gente vê na Bíblia isso. Agora vamos lá, Neemias 10, 38. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos à casa de nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Como eu falei para vocês, tinha um estoque de alimento, né, os armazéns onde depositava tudo aquilo ali, e os levitas, além de receberem, eles tinham que também dar a 10ª parte daquilo que eles recebiam. Eles não produziam, mas aquilo que eles recebiam, eles tinham que dar os dízimos, que era 10% dos levitas também. Eles tinham que doar. Entendeu? Então, nos dias de hoje, o pastor tem que doar, o pastor tem que pagar o dízimo também, os líderes religiosos têm que pagar dízimo também. Se fosse olhar ao pé da letra, padre tem que pagar dízimo também, né? É isso. Era alimento, então a gente vê novamente, era alimento, era para a casa do tesouro, as câmaras guardavam esses alimentos, e os levitas tinham que pagar também. Então é isso, pessoal. Então, quer cumprir ao pé da letra? Cobra alimento. Sua igreja não é a casa do tesouro, entendeu? As câmaras guardavam alimentos, né? E os pastores também tinham que pagar. Tá vendo como é que eles fazem a distorção na Bíblia, como se a culpa fosse toda do povo, e o povo é que é massacrado, é perseguido. Vamos agora para Neemias 12, 44. Descreve a organização das câmaras para guardar as ofertas e os dízimos com o objetivo de sustentar os sacerdotes e os levitas, o que trouxe grande alegria ao povo de Judá. O versículo indica que Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam as câmaras de alimentos e justamente fazia os sacrifícios, os rituais. Quer dizer, a obra de Deus estava sendo cumprida. Tinha alimento suficiente ali, com as doações ali dos levitas, para poder fazer o sacrifício, para poder alimentar o povo, né? Aquele estoque daquela câmara lá, né? Era bacana, porque tinha isso. E realmente era dado para quem tinha que ser dado mesmo, era da responsabilidade da tribo dos levitas. É isso mesmo. Então, a tribo de Judá ficava feliz que a obra do Senhor estava sendo cumprida ali, né? Neemias 13:5. Neemias 13:5. E lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, do incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Volta tudo para o alimento. E aqui a gente vê que não só os levitas recebiam, né, mas se você destrinchar tudo, né, o que eram os levitas, era o porteiro, era o músico. Então, se for olhar para os dias atuais, a igreja tem que dividir o dízimo, então, com os músicos da igreja, com o porteiro que trabalha, e hoje isso não acontece, a maioria trabalha voluntário, vocês sabem disso. Está errado, então, né? Se quer seguir a lei como era aqui, tem que pagar, então, o músico, tem que pagar o porteiro, né? Tem que pagar todo mundo. Como é que fica isso? Tem gente que recebe, agora tem gente que é voluntário. Como é que fica, né? E tem que tirar de onde? Tem que tirar do dízimo, não é isso? Por isso que o dízimo hoje, pessoal, não faz sentido nenhum. Vocês entenderam? Vamos lá, Neemias 13:12 agora. Então todo Judá trouxe os dízimos de grão, de mosto, de azeite aos celeiros. Mais uma vez, pessoal, provando que é alimento. A gente vê aqui dízimo de trigo, vinho novo, azeite, né, cereal, incenso, tudo voltado para alimentação, pessoal, para produção, né? Aqui tem um versículo interessante que eu achei interessante aqui também. Amos 4:4. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei vossos sacrifícios e vossos dízimos de 3 em 3 dias.
Aqui é uma crítica, na própria Bíblia a gente vê uma crítica aqui, né, dessa questão aqui. Eu achei interessante esse versículo. A palavra dízimo está inserida aqui, tudo que tem a palavra dízimo aqui eu tentei pegar aqui, trazer o máximo de coisa aqui que está na Bíblia para a gente refutar, né. E aqui a gente tem um contexto. Betel e Gilgal eram locais de culto, mas se tornaram centros de idolatria para os israelitas, né, o povo de Israel ali. Sacrifícios e dízimos. O texto usa essa prática desses rituais para mostrar que, embora o pessoal de Israel seguisse a liturgia, né, o seu coração não estava voltado para Deus e continuavam a pecar. Então tinha uma hipocrisia ali, né, e a Bíblia está fazendo, nesse versículo de Amos aqui 4:4, está fazendo justamente essa crítica, né, a hipocrisia. A frase é uma forma de Deus criticar a prática religiosa sem a verdadeira conversão, um tema recorrente no livro de Amos. Muito interessante esse livro de Amos, tá? Muito interessante esse livro de Amos, e é a realidade hoje da igreja, tá? Quantas pessoas não passam pelas águas, mas não se convertem no seu coração? Não tem a limpeza de água aqui, ó. A água não limpa o coração continua sujo. Passou pelas águas, pela piscina, pela banheira da igreja, pelo ritual físico, mas o ritual espiritual não aconteceu. O que é mais importante, o ritual físico ou o espiritual? O ritual físico é só uma concretização formal daquilo que você já está sentindo no seu coração, daquilo que já tinha que ter mudado no seu coração. Entendeu? A verdadeira conversão do crente não é quando ele passa pelas águas, não. É quando ele troca a chavinha do coração dele, quando ele passa a agir na atitude, no comportamento, no pensamento, quando ele tem uma metanoia e passa a ser um cristão diferente. Para de pecar, para de mentir, para de ser infiel, para de ser hipócrita. É isso, pessoal. Então, a gente vê aqui que hoje não é muito diferente. Muita gente fazendo sacrifício, pagando dízimo, e a pessoa cheia de sujeira, corrupção, mentirosa, falando mal do irmão, entendeu? Cometendo vários pecados aí, mas se acha que vai para o céu, porque paga dízimo, porque pratica todo o ritual ali, porque está indo na igreja, porque está indo no culto, porque está indo na missa, entendeu? Então é hipocrisia violenta. A própria Bíblia critica essa hipocrisia aqui. É muito bom estudar a Bíblia e ver que a gente tem versículo que critica justamente o que está aí nos dias atuais, né? Agora vamos lá no mais famoso aqui, no Antigo Testamento, para a gente fechar o Antigo Testamento, Malaquias 3:8. Ah, rapaz, esse aqui é polêmico pra caramba. Esse aqui é uma delícia, porque é muito polêmico. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus toda a vida, vós me roubais e dizei, em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Então, para começar, quando a gente leu lá no início aqui, dessa palestra aqui que a gente leu em Atos, né, eu falei para vocês, Deus não precisa do seu dinheiro. Se Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não necessita do seu dinheiro, e sim da mudança do seu coração, como é que você está roubando a Deus no dízimo e nas ofertas? Você entende que isso aqui era para aquele povo de Israel, e isso aqui estava falando justamente para os sacerdotes que recolhiam dízimo, não os que davam, porque esses sim estavam desvirtuando o dízimo na época. Então aqui Malaquias 3:9 explica, afirma que o povo de Israel estava sob maldição por roubar a Deus e não entregar os dízimos e ofertas. Porque hoje, inclusive, tem isso aqui na igreja, tá? Pastor que recebe dízimo, mas não dá dízimo. Pastor recebe o dízimo, mas ele mesmo não dá. Cobra oferta, cobra dízimo, faz uma manipulação mental ali, uma pressão em cima do fiel para pagar, mas ele mesmo não paga. Ele mesmo rouba a Deus, não pagando dízimo e oferta. Então essa igreja está tudo errado hoje em dia, está uma hipocrisia. É por isso que eu tenho que fazer esses vídeos aqui e chutar o pé na porta mesmo, porque não tem jeito, pessoal. Aí então a gente vê Malaquias 3:10, né, que fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, comida, alimento, cultivo, né? E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre nós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui é um pouco de barganha, né? Hoje em dia isso não é aplicado mais, porque isso aqui é barganha com Deus, né? De certa forma você só vai abençoar se você trazer o dízimo. E infelizmente tem gente que, igual eu falei, faz o mal aí, não cumprimenta ninguém lá fora, mente, engana, rouba, né? E vai para a igreja, paga o dízimo, acha que vai para o céu.
achando que está fazendo barganha com Deus, achando que vai ser recompensado, achando que está ganhando galardão espiritual. Infelizmente, pessoal, a gente tem que fazer esses vídeos para abrir a cabeça do povo mesmo. Trazer, então, todos os dízimos à casa do tesouro. A igreja do seu pastor é a casa do tesouro. É o templo de Moisés, é o tabernáculo sagrado, criado por Deus. Não é. Então, a casa do tesouro já está errada aí. Já está errada aí. Para começar, né? E aí, é isso aqui, ó. Trazer todos os dias a casa para que haja mantimento na minha casa. Então é isso, era alimento. Então você quer trazer na casa se o seu pastor considera que o templo dele é o templo do tesouro, o templo sagrado, leva alimento para ele, né? Leva alimento para ele, porque aí você vai estar cumprindo exatamente o que está aqui no texto, né? E aqui é interessante, essa aqui também é muito usada por pastor, né? O Malaquias 3:11, né? Que diz que Deus repreenderá o devorador para que o fruto da terra não seja destruído, a videira não seja estéril. Muita gente fala que o devorador é o capeta, o diabo, é o Satanás. O devorador, pessoal, era um gafanhotos. João Batista comia gafanhoto. Era uma nuvem de gafanhoto que vinha e detonava toda a plantação. E a plantação é justamente de onde tirava o dízimo, de onde tirava o alimento, de onde tirava a doação. Então, o devorador aqui é literalmente aquilo que veio para destruir tudo aquilo que você plantou, que você produziu, né? E aí você ficava sem como dar dízimo. É como se fosse uma maldição mesmo, né? Para aquela tribo, né? De certa forma. Malaquias 4:4. Instrui o povo de Israel, pessoal, a lembrar-se da lei de Moisés, incluindo os estatutos, os juízos. Tudo isso foi dado em Horebe para todo Israel. Então é o seguinte, pessoal. Aqui nesse texto tem uma distorção bíblica muito forte, porque as pessoas acham que está falando com um fiel. Você está roubando a Deus, você não está pagando o dízimo. Está errado. Aqui não estavam os fiéis estavam sendo repreendidos, não. O que estava sendo repreendido aqui eram os sacerdotes. Malaquias fala para os judeus, para os sacerdotes, para aqueles que recebiam o dízimo, entendeu? E é isso, a sua igreja não é a casa do tesouro. Os sacerdotes que estavam corrompendo o dízimo, está falando para eles. Então isso não tem nada a ver com vocês. Ele estava falando para os judeus, estava falando para o povo de Israel. Não estava falando para a gente que são os gentios. Nós somos os gentios. Os gentios é tudo que não é judeu. É todo o povo que não é o judeu. Entendeu? E devorador é a chuva de gafanhoto que devora a colheita dos alimentos. Então vocês percebem a distorção teológica que eu falei no início aqui desse vídeo? Faz toda aquela manipulação teológica, pega texto, ajunta texto aqui, para falar que o devorador que vai amaldiçoar a sua vida, fala de maldição, fala que se você não pagar o dízimo você vai ter uma maldição. Quantas pessoas aí que nunca entraram na igreja e são ricas e milionárias e fala que sua vida financeira vai ser amaldiçoada? Pessoal, vamos parar com isso, isso é crime, isso deveria ser crime, amaldiçoar uma pessoa, entendeu? Amaldiçoar é coisa de Deus? Eu te pergunto para vocês, amaldiçoar é coisa de Deus? Você acha que Jesus, né? Jesus amaldiçoou a figueira, mas amaldiçoar uma pessoa, né? Amaldiçoar as finanças de uma pessoa, você acha que isso aí tá no coração de Cristo? Tá? É o que Deus quer? Vamos pensar direito, pessoal, né? Agora vamos lá para o Novo Testamento, para os versículos do Novo Testamento, pessoal. Glória a Deus por isso. Vocês me desculpem, esse culto é muito grande, mas é muito assunto, né? Eu queria pegar todos os versículos mesmo, e nós estamos destrinchando aqui igual a metralhadora um por um. Então já vamos para o Novo Testamento, Mateus 23, que é o clássico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, Jesus não estava falando com o povo, estava falando com os líderes religiosos, escribas e fariseus, repreendendo de novo. Olha só quem metia a mão no dinheiro mesmo, era o sistema religioso, eram os sacerdotes, eram os escribas, eram os fariseus, eram os líderes lá da época que metiam a mão no dinheiro. Entendeu? E aí vem essa mensagem forte, achando que está falando com o povo, mas está falando com eles. Vocês têm que entender o contexto da cultura da Bíblia na época. Pois que vocês diziam o hortelã, o endro, o cominho, mais uma vez provando que é alimento, outro versículo já no Novo Testamento provando que era alimento, né? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, dar o dízimo e não omitir aquelas. Aí muita gente fala, olha só, Jesus no Novo Testamento falando para dar o dízimo. Muita gente tira desse versículo aqui para cobrar dízimo na igreja, né? Só que Jesus, como já expliquei, inclusive no meu canal lá, Espartano da Vida Moderna, Jesus fala com escribas e fariseus, Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, Jesus em vida cumpriu a lei de Moisés,
Ele cumpriu toda a lei, pessoal. Ele cumpriu toda a lei antiga, renovou a lei, e depois que ele morreu, ele virou um novo testador. E aí, a partir de então, veio a nova aliança, né? O dízimo, mais uma vez aqui, comprova que era alimento. Então, Jesus estava no Velho Testamento, cumprindo coisas do Antigo Testamento. Jesus, ele morre, na verdade, em Mateus 27:50. É ali que o testador morre, né? E aí, olha só que interessante. A gente pega aqui Mateus 27:50. Jesus, clamando outra vez, com a grande voz, rendeu o seu espírito. Veio, né, que ele está consumado, cumpriu toda a lei, a cruz foi o seu final. Aí a gente já começa a pegar o Novo Testamento aqui, Hebreus 9:17-18, 9:16. Por onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Para começar um Novo Testamento, Jesus deveria morrer. Não tem como cumprir o Novo Testamento, falar que isso é Novo Mateus 23 é Novo Testamento, que ele estava em vida ainda. Então não existe um Novo Testamento se o testador ainda está vivo. Depois que o testador morre, é que nasce o Novo Testamento. A própria Bíblia explica isso aqui em Hebreus 9:17. Porque um testamento tem força onde houver a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não terá valor nenhum. É só depois que houver a morte. Eu fiz um testamento aqui para passar minha casa aqui para os meus filhos aqui. Mas eu estou vivo ainda, que valor que vai ter esse testamento? Depois que eu morrer vai ter valor. Mas enquanto eu for vivo não tem valor. Entendeu? É questão de lógica, né? Agora aqui a gente pega Hebreus 9:18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Beleza. Teve que ter a morte. Aí tem Hebreus 7:12. Porque mudando o sacerdote. Essa aqui, ó, pastor não gosta de falar. Porque aqui mostra justamente a troca, a mudança da lei. Como eu falei, terra sem lei, lei de Moisés, Torá 613 mandamentos, lei de Moisés com 10 mandamentos, e aqui a lei de Jesus, os dois principais mandamentos, né? Amar a Deus sobre as coisas e o próximo como a si mesmo. Nova aliança, a lei da graça, é aqui, ó. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, se o sacerdote agora é Jesus, se ele é o único caminho, a verdade e a vida, ele é o único que faz intercessão com Deus, se mudou o sacerdote, tem que mudar a lei. E aí é a lei da graça, pessoal. Aí começa o ato dos apóstolos. Aí sim que inicia o Novo Testamento. E é o que muita igreja ensina errado, porque está escrito na Bíblia que foi daquele jeito ali. E quando a gente vê a página ali, acabou Malaquias, começa Mateus, o pessoal não, começa o Novo Testamento aqui, o nascimento de Jesus não está errado. O Novo Testamento, a Nova Aliança, a lei da graça só começa depois que Jesus morre. No Atos dos Apóstolos aqui, ó. Então a gente pega Mateus capítulo 8, versículo 3 e 4. Eu estou dando um exemplo disso aqui, que é Jesus cumprindo ainda o Velho Testamento em vida, tá? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero-se limpo. E logo ficou purificado de lepra. Quando ele curou alguém de lepra, depois que ele curou alguém com lepra, ele falou aqui, né, em Mateus 8, Mateus 8:4. Disse então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vá mostrar-te ao seu sacerdote. Naquela época existiu o sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou. Que Moisés, da lei de Moisés, para servir de testemunho. Quer dizer, Jesus no Antigo Testamento, vivo, cumprindo as leis do Antigo Testamento. Ele cumpriu toda a lei, pessoal. Entendeu? Então isso aqui está totalmente conectado. Agora a gente vê Colossenses 2:14. Descreve como Jesus cancelou a dívida espiritual que a humanidade tinha por causa do pecado. Ao riscar a cédula de ordenanças que era contra nós e pregá-la na cruz. Isso significa que a lei cerimonial, os ritos, os dogmas e a condenação inerente ao pecado foram anuladas ali, e as pessoas que creem em Cristo foram ressuscitadas com Ele, libertas das regras, dos ritos, dos dogmas, do sacrifício, do sábado, que não podiam cumprir por si mesmas. Quer dizer, você é um merecedor da graça, você ganhou a graça, Jesus morreu por você na cruz, você já é um devedor ali, você recebeu uma graça sem merecimento, imerecida. E ali, e tanto que coloca aqui, ó,
libertadas das regras que não podiam cumprir por si mesmas. Essas pessoas não conseguiam cumprir a lei, não conseguiam, só Jesus para cumprir a lei, só Jesus para ser santo, só Jesus para não pecar, pessoal. Aqui a gente vai para Efésios já, Efésios 2,15, afirma que Jesus em seu corpo anulou, outra coisa que pastor não fala, esse Efésios 2,15 aqui também é forte, afirma que Jesus em seu corpo anulou a lei dos mandamentos com suas ordenanças, a fim de criar em si mesmo um novo homem a partir de judeus e gentios, estabelecendo a paz. Jesus englobou a todos ali. Este versículo é frequentemente interpretado como o desmantelamento da antiga lei ritualística e dos regulamentos, das novas, das regras e dogmas que separavam essas duas comunidades. Substituiu por uma nova comunidade, uma nova unidade em Cristo, a lei da graça, pessoal. Então, a gente vê que dízimo hoje está totalmente errado, está totalmente na lei antiga. Não faz sentido nenhum para as leis de hoje. Vamos falar agora de coisa mais atual. Lucas 11:42. Mas ai de vós, escribas e fariseus, que tragam hortelã, arruda e toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor a Deus. É Lucas falando, importava fazer essas coisas, dar o dízimos, mas não deixar as outras. Aqui ele está citando Mateus 23, né? Lucas só está repetindo que a passagem de Mateus aqui, que eu já expliquei. Depois vem Lucas 18:12. Aqui é um fariseu explicando, eu jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto eu possuo. Palavras de um fariseu na parábola do fariseu e do publicano, usada aqui como exemplo de autojustificação. Quer dizer, eu jejuo, entendeu? Eu pratico caridade em praça pública para as pessoas verem, entendeu? Eu dou dízimos, então eu vou para o céu. Eu sei, às vezes, um hipócrita, canalha, sujo, limpo por dentro, mas sujo por fora, que está levando um monte de gente para o inferno. Entendeu? Uma pessoa com coração sujo que não teve a transformação, a conversão no coração. Então, olha só como é que a Bíblia ela é um livro sábio, santo, que ela é autoexplicativa e que ela vai mostrando as próprias hipocrisias do sistema religioso para a gente. Estudar a Bíblia é bom demais, pessoal. É muito bom ter esse conhecimento. Esse conhecimento, infelizmente, o seu pastor na sua igreja não vai te falar. Você tem que buscar sozinho. Vamos lá, Hebreus 7:2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação da rei de justiça, né? Para Melquisedeque, que era o rei de Jerusalém, rei da justiça, e depois também para o rei de Salém, que é o rei da paz. Aqui está repetindo as questões em Hebreus aqui do Antigo Testamento, aqui já pelos olhos do Novo Testamento, né? Hebreus 7:4, considerai, pois, então, quanto grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos de guerra, que nem ele que produziu, que só deu uma vez só, que eu já expliquei também. Hebreus 7:5, e que os filhos dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Esse sim, olha só, Hebreus 7:5, pessoal, esse é forte. E que dentre os filhos de Levi recebem os sacerdócio. Esses têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Esse sim, seu pastor é levítico, é da descendência dos levíticos. Se não é, ele não pode pedir dízimo para você não, entendeu? Vai perguntar hoje para um judeu lá em Israel, lá, se ele paga dízimo para a igreja dele. Se não é levita, jamais, entendeu? Isso é dos seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, tribo dos levitas. Os apóstolos não recebiam dízimo, pessoal. Os apóstolos, eles não recebiam dízimo. Apóstolo recebeu oferta. Um judeu jamais pagaria dízimo para apóstolo, porque apóstolo não era levita. Entende? Nem os apóstolos de Cristo recebiam dízimo. Não recebiam. Tinha que ser levita. Hebreus 7:8. E aqui certamente toma os dízimos dos homens que morrem ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. Aqui realmente falando sobre a testificação, sobre a mudança do testamento. Hebreus 7:9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo dos dízimos. Né? Aí o que eu falo, pastor tem que pagar o dízimo também. Além de receber, tem que pagar a parte dele. Né? Se fosse olhar pela essa questão aqui, né, de Hebreus. O fato é, pessoal, vamos falar de Novo Testamento. Paulo acabou com os 10% de oferta. Paulo não fala nada sobre dízimo, né? Paulo fala sobre oferta generosa e voluntária, né?
E se a gente for rigoroso mesmo, com o texto bíblico ali, uma nuance é muito importante. Nas cartas de Paulo, indiscutivelmente, ele não cita nada sobre 10%, sobre dízimo, né? As cartas que a gente vê por Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, ele nunca usa a palavra dízimo. Paulo sempre fala em oferta voluntária, generosa, espontânea, de coração. E pessoal, vamos ser sinceros, o pessoal dava muito mais, era sincero, era justo, era transparente, era dividido com as pessoas, botava a oferta ali no pé dos apóstolos, eles dividiam com todo o povo, eles sustentavam as outras cidades ali, repartindo essas riquezas. Isso era bonito de ver. E isso era um sistema socialista que, de certa forma, funcionava. Entendeu? Porque dividia as riquezas, não era um enriquecimento de uma pessoa, né? Essa questão do pastor hoje de terno, gravata, as ovelhas lá tudo desnutrida. No tempo de Jesus, até para identificar Jesus lá, o Judas teve que dar um beijo para saber quem que era, porque estava no meio do povo ali, entendeu? Então, olha só, no entanto, isso não significa que ele não falou sobre dinheiro ou contribuição. Claro, Paulo fala sobre isso. Paulo ensinou princípios profundos sobre finanças, mas mudou o foco da lei, principalmente a questão do percentual de 10%, para a lei da generosidade de coração. Você dá o quanto você pode, dá aquilo que seu coração está falando, dá muito mais. Tem gente que vendia as propriedades para dar para os outros, entendeu? Tem gente que pegava emprestado para dar para a igreja. Era oferta voluntária, de coração, parte do coração do cristão, pessoal. Eu já falei isso no meu outro canal lá, Espartano da Vida Moderna, eu vou falar aqui também, entendeu? A igreja, ela impõe regras rígidas no ser humano e não faz a pessoa transformar o próprio coração. Ah, eu posso fazer tatuagem, eu posso usar roupa tal, eu posso... Se você tem um coração transformado, você já sabe o que você tem que fazer, pessoal. Você já sabe como você tem que se comportar. Se fosse pela lei da igreja, a igreja ia chegar e falar assim, não apedreja a mulher, vocês todos têm pecado. Mas Jesus não. Jesus fala, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Jesus joga você para a alta reflexão, para a reforma íntima, para a reforma do seu coração. E aí você olha para dentro do seu coração, você vê o tanto de porcaria que você tem dentro de você, o tanto que você é pecador, o tanto que você ainda é frágil e dependente de Deus. E aí você consegue tomar as decisões mais sábias. E aí você consegue tomar as decisões, e aí você consegue refletir, o seu coração foi transformado, e a partir daquele momento você é cristão, você vive em Cristo. Você abre mão da sua personalidade de Cristo e vive dentro de você, o Espírito Santo habita. Entendeu? Mas sem regra, sem imposição, sai do seu coração, a generosidade sai do seu próprio coração, sai de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entendeu? Então aqui, ó, pra gente fechar aqui, ó. Aqui estão os detalhes do que ele falou. Historicamente, muitos atribuíram Hebreus a Paulo, mas a maioria dos estudiosos modernos consideram o autor desconhecido, né? Porque teve um lá que assinou como Paulo, mas não era Paulo, né? Mas aqui tá algumas coisas que Paulo define como cristão, né? Cada um decide o quanto dar, não é imposto. Cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A contribuição deve ser regular, proporcional à sua renda. No primeiro dia da semana, cada um, aí tudo bem, aí já é um dízimo semanal, né? Na verdade, oferta semanal. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, conforme aquilo que você também conseguiu, porque tem gente que não consegue nada e fica desesperado que tem que pagar o dízimo. Tem gente que deixa de pagar o remédio para pagar o dízimo. Tem gente que morre para pagar a igreja e se afunda e rebenta a sua família. E descumpre outro princípio bíblico, né? Porque você tem que honrar a sua família, pai e mãe. Então, às vezes você desgraça a sua família para sustentar a igreja. Está aqui 1 Coríntios 16:2. 1 Coríntios 16:2. E tem aqui também o dever de sustentar os líderes e pastores. Tudo bem, eu não sou contra isso não. Paulo defende que quem trabalha da obra deve viver dela, usando princípios do Antigo Testamento, mas sem citar a lei do dízimo especificamente. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do altar tiram seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, aos que vivem da obra, né, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 13, 14. Só que é lógico que hoje
os pastores usam isso para distorcer a palavra de uma forma assim, né? Para cobrar salário, para fazer uma pregação milionária, para cobrar em evento, né? Um valor absurdo. E querem enriquecer com o dinheiro de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que foi dado de graça. É um absurdo, pessoal. Aquilo que receber de graça, dá de graça, né? Bom, a gente fecha o culto aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muita verdade visceral aqui. Se não entenderam, eu estou à disposição para tirar dúvida, para conversar, né? E a partir do momento que eu destrinchei tudo isso aqui, se você ainda acredita que deve dar o dízimo, eu respeito você. Se você sentir no seu coração, se você acredita que ainda é certo dar o dízimo, tudo bem. Mas a minha parte de abrir os olhos, de colocar aquilo que é certo, de colocar os estudos, de colocar a minha coragem, inclusive para desafiar todo um sistema, inclusive eu sei que alguns pastores da minha igreja vão ficar chateados com esse vídeo, mas eu tenho que falar. A verdade está comigo, Jesus está gritando na minha orelha para colocar essas verdades, para abrir o olho do crente. Porque o crente que vai para uma igreja que tem verdade, que tem transparência, que tem prestação de contas, entendeu? Que tem realmente uma base doutrinária, teológica, correta, leve, saudável, sem opressão, sem imposição, ele fica mais na igreja, ele honra mais a igreja, ele enche mais a igreja, ele faz as obras da igreja multiplicar. E a igreja ganha força, se multiplica, se reforça. E esse é o meu objetivo. Entendeu? Não é atacar, destruir a igreja, não. É fazer a igreja melhorar, apontando as falhas e mostrando as soluções. Então eu dei a solução aí no começo do vídeo, né? E os pastores que quiserem ouvir, que quiserem seguir, que quiserem estudar, aprofundar, eu não sou dono da verdade. Busca o conhecimento, busca as palavras, busca os estudos. Graças a Deus, hoje em dia está surgindo uma nata de novos pastores que têm esse entendimento, que eu sigo eles, fiz curso, estou fazendo curso de teologia com eles também. Sou formado pastor, já sou formado pastor, mas continuo formando em outros cursos de teologia para aprimorar meu conhecimento, né, para sair da caixa. E graças a Deus, hoje igrejas surgindo que não estão cobrando dízimo, não cobram oferta, já entende que isso é uma coisa que ficou para trás. E estão muito mais preocupados com a reforma no coração do que com o seu dinheiro. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Se curtiu, manda bicudo espartano no like aí, curte aí, pastor espartano. Arru. Amém.